O impacto do corpo de Artem contra o piso de mármore ecoou pelo salão de festas como um trovão, fazendo tremer até os cristais das lustrosas luminárias. 3 dentes brancos rolaram pelo chão polido, deixando atrás de si um rastro vermelho que se espalhava como tinta sobre seda. Os convidados, segundos antes erguendo taças em brinde aos nossos 10 anos de casamento, congelaram no lugar, entre o espanto e aquele morbo mórbido de quem testemunha um acidente de carro, a mistura de horror e fascinação que paralisa. Meu irmão, Alex, pairava sobre o corpo estirado de meu marido como uma sombra vingativa, seus quase 2 metros de altura transformando-o em um monumento à justiça instantânea. Com voz gelada, tão calma quanto a lâmina de uma adaga, ele sentenciou: se encostar na minha irmã de novo, a próxima vez você acorda na UTI. E isso não é ameaça, é promessa. Mas o tapa que ainda queimava minha face não era o verdadeiro golpe. O que doía mesmo era a teia de mentiras, manipulações e traições que, após anos se arrastando na sombra, desabara sobre nós com a força de um desmoronamento espetacular, ruidoso, digno das piores novelas russas de família desunida. O salão do restaurante brilhava como um palácio de contos de fada. As lustres de cristal jogavam reflexos dourados nas colunas de mármore, enquanto eu, meses antes, havia planejado cada detalhe daquele noite com a obsessão de uma general preparando uma batalha. Lembro-me das noites em claro escolhendo entre ostras frescas e tartar de salmão, das discussões acaloradas com o gerente do buffet sobre a disposição das mesas, das provas intermináveis de vinho. Artem, meu marido, apenas acenava com a cabeça, distraído. Faça como quiser, Kotik. Tenho um projeto urgente no trabalho. Agora, claro, eu entendia que tipo de projeto era aquele. 10 anos. Uma década inteira. Eu queria que aquela celebração fosse mais do que uma festa, queria que fosse um reencontro, um lembrete do que nos fez escolher um ao outro no passado. Ajustei pela 100ª vez o vestido de seda esmeralda, presente de aniversário de Artem, ou pelo menos foi o que ele disse ao me entregá-lo, embrulhado em papel de seda de uma boutique cara demais para nosso orçamento. O tecido deslizava pelo meu corpo como água, e pela primeira vez em meses me senti bonita. Deslumbrante, até. Você superou a si mesma, Dasha, suspirou Nastia, minha melhor amiga, estendendo 2 taças de champanhe. Isso aqui é de outro mundo. Sorri, admirando o salão impecável, as flores perfeitamente arranjadas, os rostos dos nossos entes queridos. Quis que aquela noite fosse inesquecível. Se ao menos soubesse quão inesquecível ela se tornaria. Artem estava no canto oposto do salão, impecável em seu terno preto, os fios prateados dos cabelos penteados com precisão cirúrgica. Ri animado com uma mulher que eu nunca tinha visto antes, uma brunete de curvas escandalosas embrulhadas em um vestido que parecia pintado no corpo. Reconheci de imediato o estilo de Yulia Sergienko, aquele decote ousado, aquelas drapeados nos quadris. $1.300, no mínimo. Será que ela mesma pagou, ou foi um presentinho? No pescoço, um colar de rubis, nas orelhas, pingentes de diamante. Cada peça gritava: dinheiro, poder, desejo de impressionar. Seu riso era baixo, gutural, ensaiado, o tipo de riso que mulheres como ela treinam diante do espelho, cientes do efeito que causam nos homens. Quando jogava os cabelos para trás com um gesto calculado, notei como os olhos de Artem a seguiam, hipnotizados. Havia algo na maneira como ele se inclinava para ela, como sua mão demorava um segundo a mais no pulso dela. Uma pontada aguda de ansiedade me atravessou. Quem é essa com o Artem? Perguntei a Nastia, forçando um tom casual. Ela seguiu meu olhar e deu de ombros. Primeira vez que vejo. Deve ser alguma cliente dele. Meu marido trabalhava em uma grande construtora, e era comum convidar parceiros de negócios para eventos familiares, mas havia algo na proximidade deles, na maneira como seus corpos se voltavam um para o outro, que parecia íntimo demais. Afastei o pensamento com um gesto mental. Era nossa festa. Nosso aniversário. Respirei fundo e mergulhei de volta na dança social da noite. Circulei entre os convidados, garantindo que nenhuma taça ficasse vazia, que nenhum prato permanecesse intocado. No papel de anfitriã perfeita, estava justo retirando uma garrafa de Krasnoy Krinskoy do balcão quando os vi. Artem e a misteriosa desconhecida agora estavam em um canto isolado do salão, tão próximos que beiravam a indecência. A mão dele repousava na cintura dela, enquanto ela sussurrava algo em seu ouvido.
Quando se afastou, vi no rosto de Artem um sorriso que não via há anos, aquele mesmo sorriso cheio de desejo e travessura de menino que ele reservava só para mim no início de tudo. Meu coração disparou. Aproximei-me, tentando controlar o tremor na garrafa. Isso é absurdo, pensei. Vou apenas me apresentar, oferecer um pouco de vinho, tudo vai se resolver. Artem, Dorogoi, chamo, chegando perto. Acho que ainda não conheço sua acompanhante. Eles se viraram ao mesmo tempo, e por um instante capturei algo nos olhos dele, um lampejo de culpa. O sorriso dela era educado, mas tão frio quanto o aço. Dasha, está é Vitória, apresentou meu marido, com uma tensão nova na voz. Ela trabalha com um de nossos fornecedores. Vitória estendeu a mão. Estiquei a minha, equilibrando a garrafa com a outra, e então meu salto se enroscou na barra do vestido. O mundo girou. A garrafa escapou dos meus dedos. O tempo desacelerou enquanto ela rodopiava no ar, o vinho escuro jorrando em um arco elegante antes de se espatifar sobre o vestido vermelho imaculado de Vitória. A bebida escorreu pela seda cara, formando riachos escuros até os sapatos dela. Meu Deus! Exclamei, horrorizada. Desculpe, sou tão desastrada. Vou buscar um pano, eu conserto isso. Mas Vitória recuou como se eu fosse uma lepra. Seu rosto se contorceu em uma careta de nojo e fúria. Você estragou meu vestido, sibilou. Isso é designer. Custa mais do que você ganha em um mês. Eu pago a limpeza, compro outro, o que você quiser, gaguejei, queimando de vergonha. Sinto muito, Pravalnia. E então meu marido fez algo que destruiria tudo que eu pensava conhecer sobre ele. Que diabos você está fazendo? Rugiu, a voz cortante como uma navalha. Seu rosto ficou roxo de raiva, os maxilares travados. Artem, foi sem querer, tentei, atordoada. Sem querer, ele avançou, elevando o tom. Você me humilhou na frente de todo mundo. Arruinou o vestido da Vitória com sua idiota falta de jeito. O salão inteiro silenciou. Sentia os olhares como agulhas na pele. Minhas bochechas ardiam. Eu já pedi desculpas, murmurei, confusa com aquela fúria desproporcional. Desculpas não servem para nada, berrou. Cansei de justificar suas cagadas, Dasha. Cansei de você estragar tudo que é importante para mim. Em 10 anos de casamento, Artem nunca havia falado comigo daquele jeito. Brigávamos, sim, mas ele nunca fora cruel, nunca explodira por tão pouco. Artem, por favor, implorei, ciente de que éramos o centro das atenções. Vamos conversar em particular. Não, gritou. Cansei de inventar desculpas para você. Cansei dos seus erros constantes. E então aconteceu. Sua mão se levantou no ar e desceu sobre meu rosto com um estalo seco que ecoou pelo salão mudo. A força do tapa me jogou para o lado. Tropecei, a palma pressionando a pele em chamas. Um silêncio mortal caiu sobre nós. Fiquei paralisada, a face latejando, os olhos cheios de lágrimas. Em uma década, Artem nunca havia levantado a mão para mim, nunca sequer havia levantado muito a voz. O homem que me encarava agora, com ódio puro nos olhos, era um estranho. Artem, começou Vitória, sua voz suave cortando o ar como uma lâmina. Toquei seu ombro com dedos trêmulos. Talvez você devesse? Não. A palavra escapou dos meus lábios como um suspiro rasgado, quase inaudível. Endireitei a coluna, ainda pressionando a face ardente, e encarei Artem diretamente nos olhos. Não ouse. Mas ele já não olhava mais para mim. Seu rosto havia empalidecido como giz, os olhos arregalados em puro terror. Não por mim, por algo atrás das minhas costas. Quando me virei, o alívio e a gratidão me golpearam como uma onda, tão intensos que doíram. A 3 metros de distância, meu irmão, Alexei, ocupava o espaço com uma presença avassaladora. Quase 2 metros de altura, ombros largos como uma barricada, o corpo tenso como um arco prestes a disparar. Sempre soube impor respeito só por existir, mas agora com o rosto escurecido pela fúria, os punhos cerrados como martelos, ele era a própria encarnação da vingança. Você acabou de bater na minha irmã. Sua voz era gelada, quase serena, mas no silêncio sepulcral do salão, cada sílaba ecoou como um trovão.
Artem engoliu em seco, a maçã de Adão pulando convulsivamente. Lyosha, não é o que você está pensando. É exatamente o que estou pensando. Alexei avançou um passo. Artem recuou instintivamente, como um animal acossado. E eu acho que você acabou de esmurrar minha irmã na frente de 100 pessoas porque ela, sem querer, derramou vinho na sua, como é mesmo? Ele fez uma pausa dramática, os olhos fixos nos de Artem como lâminas. Na sua amante. Amante. A palavra me atingiu como um segundo tapa, mais brutal que o primeiro. Do que você está falando? Minha voz falhou. Alexei nem piscou, mantendo Artem preso em seu olhar assassino. Prefere contar você mesmo, ou eu continuo? Artem abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos saltavam entre mim e meu irmão, desesperados, como se procurassem uma saída que não existia. Contar o quê? Exigi, embora uma parte de mim já soubesse. A intimidade excessiva com Vitória, a defesa feroz dela, o acesso de raiva por um copo de vinho derramado, tudo se encadeava agora, formando um quadro nítido e cruel. Dasha. A voz de Alexei era suave, mas cortante como aço. Contratei um detetive particular há 3 semanas. O quê? Olhei para ele, atordoada. Por quê? Porque estava preocupado com você. Seu tom endureceu ao voltar-se para Artem. Você andava apagada, infeliz. E ele? Um riso amargo escapou de seus lábios. Agia como um gato com a pata na lata de leite sempre que eu aparecia. Então resolvi checar. O salão estava tão silencioso que eu ouvia o sangue pulsando nos meus ouvidos. Todos nos observavam como se fôssemos atores em um palco, mas não era teatro. Era minha vida, desmoronando em câmera lenta, sob os holofotes da hipocrisia. O detetive tem fotos. Alexei continuou, implacável. Extratos de cartão. Reservas de hotéis. Vocês alugavam uma suíte no Grand Hotel, toda sexta-feira, há meses. Jantares no Paraíso Oriental, sempre na mesa do fundo. A viagem de negócios ao Anapa no mês passado, quando você disse a ela que ia a uma feira de construção. Sua voz baixou, letal. Até tem uma foto recente. De uma joalheria. Escolhendo um anel, Artem. Um anel. Alguém no salão sufocou um grito. Tia Marina, provavelmente sempre achou que Artem era o genro perfeito. 5 meses. As palavras cravaram-se em mim como facas. 5 meses de mentiras, de beijos falsos, de reuniões em que terminavam tarde, de viagens de trabalho em que eram, na verdade, encontros com a amante. Olhei para a Vitória. Seu rosto, antes impecável sob camadas de maquiagem, agora estava pálido, os dedos esmagando o tecido manchado do vestido. A sedutora confiante, que sussurrava no ouvido do meu marido, havia desaparecido. Restava apenas uma mulher apavorada, presa na própria armadilha. É verdade? Perguntei a Artem, tão baixo que mal me ouvi. Seus ombros afundaram. Dasha, eu posso explicar? É verdade? Repeti, mais alto dessa vez. Sim. A admissão pairou no ar como uma granada com o pino puxado. Senti-me desconectada do meu próprio corpo, como se assistisse ao naufrágio da vida de outra pessoa. Você a trouxe aqui. A realização foi lenta, venenosa. Para o nosso aniversário. Você trouxe sua amante para comemorar 10 anos do nosso casamento. Dasha, por favor, me escute. Escutar o quê? Alexei avançou novamente, a voz trovejando. Como você traiu minha irmã por 5 meses? Como trouxe essa vagabunda para o jantar de aniversário de vocês? Como bateu nela porque ela, sem querer, sujou de vinho a velha que você transa pelas costas? Não a chame assim, Artem tentou protestar, fraco. Resposta errada. Nunca vi meu irmão se mover tão rápido. Em um segundo, ele estava a 3 metros de distância. No seguinte, seu punho colidiu com a mandíbula de Artem em um estalo seco que me fez estremecer até a medula. Artem desabou como um boneco de pano, transformando-se em um amontoado informe no chão. Sangue jorrou de sua boca, encharcando a camisa branca.
Quando tentou se erguer, vi 3 dentes quebrados no mármore e fragmentos brancos contra a pedra escura, como dados jogados pelo destino, sempre cairiam do lado errado. Vitória petrificou-se. Seus lábios tremiam, os olhos percorriam o salão em busca de um salvador que não veria. Murmurou algo para Artem, mas ele não ouviu ou não quis. Depois, simplesmente se dissolveu na multidão, como fumaça ao vento. Ninguém sequer notou sua saída. Lyosha. O grito saiu de mim, mas não era de horror, era alívio. Finalmente, alguém havia me defendido. Artem gemeu e rolou de lado, cuspindo sangue. Você quebrou minha mandíbula, balbuciou, os lábios já inchando. Sorte sua que foi só a mandíbula. Alexei flexionou os dedos, os nós ensanguentados. Se encostar na minha irmã de novo, vou te mandar direto para a UTI. Não era uma ameaça. Era uma promessa. Era a pura verdade. De repente, tudo fez sentido. Ele não queria uma família, queria apenas a fachada. Sabes qual é a pior parte? Perguntei, girando o copo entre os dedos. Eu já sentia há meses que algo estava errado. Mas por que não me disseste antes? Olhei para Lyosha, questionando sobre a investigação. Ele evitou meu olhar, culpado. Esperava estar enganado. Que o detetive não encontrasse nada e eu pudesse esquecer tudo isso. Mas quando as provas começaram a surgir, ele apenas balançou a cabeça. Não podia permitir que Artem continuasse a me enganar. E hoje, ele mesmo se destruiu, completou Nastia, com um sorriso frio de satisfação diante de parentes, amigos e colegas. E era a mais crua das verdades. Até o amanhecer, todo Krasnodar saberia. Artem me traía, trouxe a amante para nosso aniversário, levantou a mão contra mim na frente de testemunhas. Sua reputação desabaria, e os negócios, provavelmente, também. Mas isso não me trazia alívio. 3 dias depois, eu estava sentada no escritório da advogada, os documentos de divórcio espalhados sobre a mesa de mogno. O hematoma no rosto exibia tons violentos de roxo, e eu parei de tentar disfarçá-lo. Que vissem o que meu marido fez comigo. Com agressão documentada, testemunhas e adultério, o divórcio será rápido, explicou Irina Zotova, impassível. Todo o patrimônio adquirido em conjunto será dividido ao meio. Você receberá exatamente sua parte. Assenti como um autômato. Uma semana atrás, eu planejava um jantar romântico. Agora, planejava um divórcio. Há mais uma coisa, continuou Irina, cautelosa. O advogado do seu marido entrou em contato ontem. Quer negociar. Negociar o quê? Ele oferece tudo, o apartamento, os carros, as economias. Em troca, você retira a queixa por agressão. Olhei para ela, incrédula. Tudo. Tudo mesmo. Você estaria garantida pelo resto da vida, Daria Yurievna. Poderia nunca mais trabalhar, se não quisesse. Era tentador. Mas algo dentro de mim se revoltou contra a ideia de deixar Artem se livrar tão facilmente. Se eu apresentar a queixa, com tantas testemunhas e a exposição pública, ele provavelmente pegará pena real. De 6 meses a 1 ano. Além do colapso total da carreira. Imaginei Artem em um uniforme de prisão, no lugar dos ternos caros. Uma parte de mim ansiava por isso, ansiava que ele sofresse como eu sofri. Mas outra parte só queria esquecê-lo, levar tudo, fechar o capítulo e começar do zero. Preciso pensar. 1 mês depois, eu estava na cozinha do meu apartamento, preparando café na quietude da manhã. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Artem entregou tudo. Eu não apresentei queixa. O lugar parecia diferente agora. Mais claro, talvez. Ou talvez porque o veneno da presença de Artem não envenenava mais o ar. Talvez porque, pela primeira vez em 7 anos, eu me sentisse livre. Lyosha bateu a porta e entrou sem esperar, hábito de infância. Como estás, irmã? Ele me envolveu em um abraço de urso, cuidadoso para não apertar demais. Melhor, respondi. E era a verdade. Diferente, mas melhor. Tenho notícias do Artem. Balancei a cabeça, sem interesse. Nossos amigos em comum mencionaram que ele conseguiu se colocar em algum lugar. Fiquei em silêncio. E a Victoria?
Lyosha sorriu, irônico. Descobriu-se que ela também é casada. O marido dela soube dos casos quando as fotos do seu aniversário vazaram nas redes. Agora, eles também estão se divorciando, mas, ao contrário de você, ela sai de mãos vazias. O acordo pré-nupcial dela é a prova de balas. A Karma não dorme. Com certeza. Ficamos em silêncio, saboreando o café enquanto o sol nascia sobre a cidade. Daquela mesma janela onde eu costumava acenar para Artem quando ele ia trabalhar, ou fingia ir quantas vezes, na verdade, ele foi para ela. Mas que diferença fazia agora? Acho que vou vender o apartamento, disse de repente. Lyosha ergueu uma sobrancelha. Sério? Por quê? Demais lembranças. Quero começar do zero. Talvez me mudar para perto do mar, viajar um pouco. Agora tenho dinheiro suficiente para fazer o que quiser, viver onde quiser. A ironia não me escapou, a traição de Artem, no fim, me libertou. Pelo menos não tivemos filhos. Ele sempre adiou, ora a carreira não estava estável, ora o apartamento não era grande o suficiente. Agora, eu entendia o real motivo. E o trabalho? Era curador em um museu de belas artes. Amava o que fazia, mas o salário era modesto. Pedirá demissão no dia anterior. Vou abrir meu próprio negócio. Consultoria para pequenos museus, ajuda com coleções. Trabalhar quando e onde quiser. Soa perfeito. É o que parece. Agora, eu estava na varanda do meu novo apartamento em Sochi, observando o pôr do sol pintar o mar em tons dourados e rosados. O ar úmido e quente acariciava a pele, e, pela primeira vez em anos, sentia uma paz genuína. O telefone vibrou. Mensagem dinastia, de Krasnodar, viu Artem outro dia no cruzamento. Está horrível. Emagreceu, envelheceu 10 anos. Perguntou por você. O que disse? Que você está vivendo a vida ao máximo em Sochi e nem se lembra mais do nome dele. Sorri e guardei o celular. Era a pura verdade. Eu não falava de Artem, não pensava nele, a menos que alguém o mencionasse. Ele se tornará uma nota de rodapé no primeiro capítulo da minha vida, não mais o protagonista. O tempo passou, e meu negócio de consultoria floresceu. Já trabalhava com 3 museus, ajudando a organizar coleções. E, para o outono, tinha mais 2 projetos agendados. O trabalho me trazia uma satisfação profunda. Meu primeiro cliente foi um pequeno museu privado em Gelendik. Sua proprietária, uma colecionadora idosa, reunirá uma impressionante coleção de arte decorativa do Cáucaso, mas não fazia ideia de como sistematizá-la. Passei 2 semanas lá, catalogando, digitalizando, criando um banco de dados. Trabalhava com paixão, esquecendo até de almoçar. À noite, ia à beira-mar, sentava-me em um café à beira da praia com uma taça de vinho local e compreendia, eis a felicidade. Não nos presentes caros de um marido infiel, não no status de a senhora casada, mas no trabalho que amava e na liberdade de escolher. O segundo projeto foi em Novorossiysk, o terceiro em Tuapse. Os rumores sobre a jovem especialista que realmente ajudava e não apenas cobrava por consultorias se espalharam rápido. Agora, eu era feliz. Feliz de verdade, sem ressalvas, pela primeira vez em anos. Pensei naquela noite de aniversário, no estalo da mandíbula de Artem, na fúria protetora de Lyosha. Em como, em um instante, tudo desabou. Na época, pareceu o fim do mundo. Mas era apenas o início de uma nova vida. O telefone tocou. Lyosha. Alô, irmãzinho? Alô, irmã? Como está o paraíso? Perfeito. E é sério. E em casa? Movimentado, como sempre. Escuta, tenho notícias. Quais? Do tipo que vão te fazer sorrir. Lembras do sócio do Artem, Sergei? Sim. Pois é, descobriu-se que o Artem desviava dinheiro da empresa para bancar seu caso. Sergei descobriu isso durante a dissolução da sociedade. Ontem, Artem foi detido por fraude financeira. Eu deveria sentir satisfação, triunfo. Mas não senti nada. O destino de Artem já não tinha poder sobre minhas emoções. Bom trabalho, Sergei, foi tudo que disse. Só isso?
Lyosha riu. Pensei que fosses dançar de alegria. Talvez antes eu dançasse. Mas superei isso. Artem fez suas escolhas. Agora colhe as consequências. Isso já não me diz respeito. Mudei. Tornei-me mais forte. Voltei a ser eu mesma, aquela que existia antes de passar uma década tentando caber nos moldes dos outros, antes de me dobrar para atender expectativas que nunca foram minhas. Lyosha olhou para mim com um orgulho que não precisava de palavras, e suas próximas frases soaram como um eco do que eu já sabia. Orgulho-me de você, Dash. Do jeito como se reergueu, da vida que construiu do zero. Sem você, eu não teria conseguido. Obrigada por me proteger naquela noite, por ter sido meu escudo quando eu mesma não tinha forças para me defender. Ele apenas respondeu, com a simplicidade de quem não precisa de grandiloquência para expressar lealdade. Sempre. Somos família. Fiquei no balcão depois que a conversa terminou. O sol já havia se rendido ao horizonte, pintando o céu com os últimos traços de luz antes de ceder lugar à noite. No veludo escuro acima de mim, as primeiras estrelas começaram a piscar, tímidas, como se soubessem que estavam testemunhando um renascimento. Algures, em Krasnodar, Artem talvez esteja contando os dias entre quatro paredes, pagando pelo peso de suas escolhas. Em outro canto, Vitória tenta, peça por peça, reconstruir o que foi quebrado, enquanto eu, aqui, recebo o crepúsculo no meu próprio paraíso. Livre. Feliz. Inteira. Às vezes, a melhor vingança não é o contra-ataque. É simplesmente viver bem. É amar a si mesma com uma intensidade que ofusca qualquer traição. É escrever a própria história sem deixar que as manchas alheias sujem suas páginas. Ergui meu copo em direção às estrelas, outro vinho, outro lugar, uma vida completamente diferente. Pelos novos começos, murmurei ao vento noturno. O mar respondeu com um sussurro de aprovação, como se o universo todo conspirasse a meu favor. Sorri. Não por triunfo, mas por paz. Não por vitória, mas por ter, finalmente, encontrado o caminho de volta para mim.